Vamos dar aula, né, gente? Deixa o meu drone aqui, ó. Depois eu continuo com esse brinquedinho aqui, que isso aqui é show, hein? Eu tava andando de drone, filmando, um punhado de coisa. Então, a aula de hoje é robótica. Oh, que legal, adoro essa aula de robótica. Eu vou tentar mostrar para vocês. Hoje a aula ainda não vou poder fazer algumas coisas. Estava falando com a nossa chefe, nossa diretora Edna. Falei, Edna, hoje eu só posso fazer a introdução, mas da aula que vem eu prometo que eu construo alguma coisa na tela, tá bom? Com vocês. Hoje eu vou explicar a robótica. Você sabe o que é robótica? Vamos ver se a gente consegue entender? Legal. Gente, eu sou o professor Reginaldo Manheso, apaixonado em robótica, 35 anos de TI, e hoje professor da rede municipal e na rede estadual também, e sou professor de física e de matemática e de ciências, né, que foi a minha primeira formação. Então a gente vai falar de robótica com vocês com muita propriedade. Essa aula de hoje eu vou fazer para uma construção do conhecimento, tá? Que ela é uma aula que serve para o pai, para o filho, para o professor, e a aula que vem a gente vai pegar mais na mão na massa. A única coisa que eu vou observar é que robótica a gente tem que fazer. A aula que vem, se preparem para a gente fazer um monte de coisa legal, ok? Vamos lá? Eu vou trabalhar então hoje com conceitos fundamentais, básico, para a gente entender por que essa loucura. Gente, robótica, o termo robótica surgiu em 1920 num teatro sobre ficção científica. Nossa senhora, faz muito tempo, né? Mas eu sou meio doidinho, para mim nasceu aqui. O que é isso aqui? Alguém sabe? Alguém sabe o que é isso aqui? Daqui a pouquinho eu vou pegar ele no telão ali. Seguinte, eu tive o prazer de começar, muito na infância, aprender um pouquinho de eletrônica, trabalhar com engenharia, e eu virei, depois de 30 anos de TI, eu fui trabalhar na indústria como gestor de TI. E na indústria, eu aprendi o que é um robô industrial. Eu tinha 9 robôs para tomar conta, tinha 4 servidores e 50 computadores. Gente, eu me espantei de ver o que é um robô industrial. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Aí, depois que eu não estava na indústria, eu continuei sempre na docência, eu fui ser diretor, coordenador pedagógico, coordenador do curso de bacharelado em Sistema de Informação. E professor de uma disciplina chamada Novas Tecnologias, onde as novas tecnologias, professor Gil, com muito carinho, eu aprendi a trabalhar com... Não! Eu aprendi a trabalhar com Arduino, essas caixinhas aqui que eu vou falar. Depois que a gente veio aprender a trabalhar com blocos de montagem estilo Lego. Só que isso aqui não é o Lego, é o Edson. Quem tem acompanhado as minhas aulas de matemática tem visto eu trabalhar sempre um pouquinho com a robótica no começo, para usar para o pessoal gostar da aula, ok? Gente, esse aqui foi o primeiro robô que eu fiz na FASU, tá? Esse aqui, ó, meus companheiros, minhas filhas, meus genros. E a gente estava, olha o robô que eu fiz, parecido com o R2-T2, né? É uma paixão, a gente começa a imaginar, onde nós damos asa para a imaginação, ok? Ali na bancada nós desenvolvendo e aqui a gente fazendo um robô, que é um dispositivo articulado, mecânico, reprogramável. Ele tem que ter uma programação quase que siga ela sozinho, que consegue de uma forma autônoma, ou seja, ele tem que fazer sozinho, recorrendo à sua capacidade de processo, que a gente chama de interação física. Qual é o melhor exemplo de robô que eu tenho? É isso aí. É lá, Pathfinder, é o robô que está lá em Marte, olhando o solo de Marte, fazendo análise. Aquele ali é um robozinho que anda na Terra. Legal? Usa energia solar para se abastecer, um negócio lindo. A gente vai estar falando isso mais para frente. A gente tem que aprender com as pequenas coisas. A aula de robótica é o melhor lugar para que o aluno aprenda a sair da caixa, para que ele desenvolva a sua capacidade de raciocínio, para que ele tenha criatividade, tá certo? Para que ele seja um empreendedor. Aí, minha história é um pouquinho diferente. Tem um monte de livros, o livro está lá no carro, eu ia trazer para vocês, mas é peso demais, acabei deixando lá. Tem uns 10 livros que a gente liga isso aí. Mas, olha aí lá, ó. Aqui foi minha primeira ideia de robô. Eu queria saber o que era isso. Eu ganhei esse robô de presente do meu padrinho quando eu tinha 6 anos. Nem na escola eu estava. Com 3 semanas eu desmontei ele para ver o que tinha dentro e nunca mais consegui montar. Esse aqui é um clone dele, tá? Que eu custei a comprar, gastei mais de 50 anos para conseguir achar um igualzinho. O que ele tinha dentro que eu descobri? Que era um brinquedo a corda. Então, eu vou falar, criança muito pequena com robô, ele vai pegar, destruir, ele não vai construir, ele vai saber o que tem dentro. Isso aqui fundamentou toda a minha carreira profissional, né?
Antigamente, na minha época, era isso. Hoje, se eu for dar de presente para um afilhado meu, eu vou dar o meu drone. Eu tenho dois drones e vocês veem cada um diferente do outro, para entender como que eles funcionam. O outro está todinho desmontado, esse aqui ainda está funcionando, e é uma concorrência entre eu e meus genros, meus queridos genros, que a gente vai disputar umas corridinhas de drone. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então a gente precisa estudar, entender. O professor precisa de conhecer, e se ele souber usar isso aqui, como eu tenho feito nas aulas de matemática, tem um artigo que eu escrevi, depois eu vou colocar para vocês, que a robótica, na verdade, é só o estupim, é a forma de atrair o aluno para aprender, gostar de aprender, certo? Então, depois a gente fala mais um pouquinho disso aqui. Vamos seguir? Gente, o que eu estou vendo aqui? Esse aqui eu levei no Castelo Branco, num projeto, esse robô dançava lá no pátio. Esse robô meu tinha um defeito. Ele só andava no lugar que era superfície lisa. Já pensou se ele fosse para Marte? Ele ia parar no primeiro buraco, diferente do de Marte como eu. Esse aqui era olha o que eu fiz, todo um processo eletrônico. E a gente tem participado, conhecido algumas feiras, alguns campeonatos. Tem uma guerra de robô, que é uma coisa mais linda que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, não participar, né? Mas ver eles jogarem, se lá está na plateia lá vibrando. Então, isso aqui ó, é onde a gente começa a falar de robótica, ok? Qual que é a diferença? Aqui a gente construiu, ali eu vou juntar peças e deixar ele funcionar, eu vou montar. Então, na educação infantil, no infantil 1, na educação infantil, no primeiro nível, ele vai aprender a montar. No segundo nível, e no ensino médio, como eu dava aula há muito tempo, dei aula há mais de 2 anos no ensino médio, na disciplina de novas tecnologias, com a robótica, né? E dei aula na FASU, na disciplina de novas tecnologias, e a gente trabalhava com programação, um nível legal. A gente chegava a programar uma casa automatizada, programamos carro, ou seja, a equipe era violenta, né? Tem um trabalho excelente feito. Depois a gente fala mais um pouquinho. Onde que começar? Quando eu falo robô, o que eu estou falando, gente? Estou falando em automação. O melhor exemplo de robô é o seu portão eletrônico. Depois eu vou explicar como é que ele funciona. É a automação. De onde que vem a ideia de automação? Qualquer filme de ficção científica. E o meu herói está aqui, depois eu conto, meu anti-herói. E olha na minha década lá, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, onde você começa a imaginar. Aqui tem droid, android, tem tudo que você imagina, né? Tudo isso é tecnologia. Mas isso não teria futuro nenhum se eu não tivesse isso aqui. Isso aqui é um robô industrial. Aqui eu tenho um robô humanoide, ou seja, eu tento se construir um robô para que ele tenha uma aparência humana, para que seja amigável, para que faça uma interação. Só que, para que eu quero interação numa fábrica? Na fábrica eu quero produção. Aqui são braços robóticos que furam, soldam, pintam, lixam, faz tudo aquilo que é um serviço braçal do homem, o robô faz. Só que um robô desse custa bilhões. Isso? Então, para que eu quero formar que as crianças aprendam robótica? Para fazer isso? Isso é uma carreira fabulosa, mas eu quero que as pessoas, que as crianças aprendam a construir, a imaginar. Tá ok? Meus amigos, esse aqui é um robô industrial. Olha o que os braços deles são. É tudo hidráulico. Agora, isso aqui tudo é mecânico. Igualzinho eu falei que eu tinha um brinquedo de corda, que era um conceito de robô. Olha o que esse robô está fazendo. Ele está pegando uma garrafa. Olha a sensibilidade dele pegar uma garrafa e não quebrar essa garrafa. Olha o que ele vai fazer, todo um processo. Esse robô aqui é uma oficina de consertar robô com certeza, ele vai fazer todo um trabalho. Agora, o que está por trás disso? É a parte da eletrônica, que é a programação. Isso aqui ele vai fazer infinitas vezes. Uma vez que você programou, ele vai fazer a mesma coisa infinitas vezes. Mas, para quem faz engenharia, é um show. Mas, olha o que ele planejou. Será que por que ele virou um copo, criou tudo? Olha lá, para que o líquido não vazasse. Senão a espuma do refrigerante ia sair tudo para fora. Certo? Então, isso é um conceito de robótica. Muito legal. Mas eu tenho um conceito aqui muito mais legal que agora vocês vão apaixonar assim como eu apaixonei. O que eles estão fazendo? É drone? O Uberaba vai ter uma fábrica de drone. Vai ser um negócio super legal. O que eles estão fazendo? Vocês têm noção? Já viram? O pessoal na China está participando de um concurso. Tá? Eu reeditei a imagem. Eles estão pegando o drone, estão colocando mais de 1.300 drones juntos. Aí, olha, cada luzinha dessa é um drone. E o que esses drones vão fazer tudo juntos?
O que vocês acham que vai acontecer aqui? A gente no Natal não solta fogos? Ele vai trocar os fogos por drones no céu. Então, isso aqui era bater o recorde no Guinness Book, quantos drones no máximo no ar, tá? Coordenados por uma pessoa, daqui a pouquinho eu vou falar quantas pessoas estariam lá, igualzinho eu aqui, ó, olhando a imagem e apertando os botões para cima e para baixo, dando os loops aqui. Olha aqui, esses pontos de luz, não sei se vocês vão estar conseguindo observar, são o quê? São drones, a iluminação do drone. O drone subiu com a iluminação. A posição dele é uma posição matemática. Olha o que ele fez no céu. Imagina a beleza e disso aí, quem está embaixo assistindo. Aqui que eu estou assistindo por TV, eu já apaixono. Olha que coisa linda. Isso é robô? É robô. Isso é robótica? É robótica. Agora eu vou contar o segredo. Eu, male, opero um. Meus genros operam melhor que eu, são mais novos, a cabeça deles é 10 para operar. Né? Fazemos um campeonatinho lá de boa. Agora, quantas pessoas operaram 1.360 drones? Tem um lugar depois que ele conta. Quantas pessoas operaram esses drones? Olha a plástica, olha a engenharia, olha a inteligência espacial. O que vocês acham? Quantas pessoas estão pilotando isso aqui? Vai mostrar daqui a pouquinho. Um grupo de pequenas pessoas, não são muitos não. Tá? Isso foi em 2018 no Japão. Olha, não é mais do que 10, 12 pessoas, porque existe uma inteligência, uma programação por trás disso. Esse é o conceito de robótica. Olha o grupinho lá, esse grupinho aqui que construiu, modelou e fez com drone. Pessoal, dá para fazer? Dá. A aula de hoje eu não vou fazer uma aula, que vem eu vou desmontar um drone e vocês veem que o coração dele é um chipzinho, que estavam sincronizados. Então, gente, ninguém quer aprender a fazer drone industrial? Claro, tem uma equipe que quer fazer, tem gente que vai estudar para isso. Mas o que nós queremos fazer é construir robôs que sejam amigáveis, a gente construir desafios, a gente criar, inventar, abrir a mente. Como, professor? Essa aqui é a metodologia Lego. Lego é montar. Nós vamos ter que ver se consegue filmar aqui agora. Eu tenho aqui o meu pacotinho de Lego, onde a gente pega os robôs Edison, e às vezes eu preciso de vários robôs, certo? Eu vou ter várias pecinhas para conectá-los. Eu vou pegar, vocês sabem o que é essa borrachinha aqui? É uma esteira que eu vou acoplar as rodas do robô de tal forma que ele vire uma outra forma de andar. Só que com essa borrachinha aqui, eu vou fazer um guincho. Gente, só que aqui eu estou usando o que está pronto. O que está pronto. E como é que eu construo isso? Daqui a pouquinho eu vou falar. Aí ele, tá vendo? É isso aqui, ó. O que eu faço com ele? Quando eu mostrei na caixinha, vocês não entenderam nada. Olha aqui. Olha o tanto de coisa que você constrói. Então, a criança está aprendendo a construir. Ela está imaginando. E eles vão seguir um programa que está aqui, um programa próprio. Certo? Aí, como a gente é mais ligado a TI, a gente foi aprender um tal de Arduino. Arduino? O que é isso, professor? Ó, na aula que vem eu monto alguma coisa para vocês. Essa é uma placa Arduino, é a placa mais simples que eu tenho. Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui. Todos eles são componentes eletrônicos. Nas minhas palestras eu falo que esse aqui é um dos menores computadores que tem. Eu tenho um menor que esse, mais potente, mas esse é um dos menores computadores que existem. Já pensou um computador desse tamanho? E isso aqui, pessoal, é bonitinho. Isso aqui é um sensor de som. Ele faz o efeito do morcego. Quando eu dou uma aula de ondulatória, esse aqui é perfeito, porque ele emite um som e capta com outro microfone. Se ele conseguir bater e voltar o som, ele consegue medir a distância dos objetos. Isso aqui é um sensor. Sensor, professor? Legal. E o que é isso? Os meninos na aula, esparramos isso aqui, eles vão pegando as coisas e perguntando. Isso aqui é um motor de passo. Aquele gigantão que vocês viram lá, vem dessa mesma tecnologia. Professor, e esse computador tem jeito de mandar as coisas para a internet? Tem, está aqui, ó. Olha um sensorzinho para mandar para a internet. Gente, o que eu preciso é da sua imaginação para criar. Vocês sabem que eu gosto de comprar as coisas, de ter as coisas. Eu comprei esse kit. Eu tenho aqui, cada item que eu tenho aqui é um sensor. Eu tenho sensor de luz, eu tenho sensor de som, eu tenho sensor de temperatura, eu tenho sensor de
de gás. Eu preciso apenas inventar, construir o meu robô. Professor, é fácil? Eu acho que é fácil. Só que eu tenho que ter um projeto, eu tenho que saber o que eu quero, para que eu quero, como que eu quero. Então, eu começo a minha aula trabalhando hoje com o Edson, que é um do conceito Lego. Nós temos uma série de coisas e depois a gente, numa evolução da robótica, a robótica mais evoluída, a gente trabalha com o Arduino construindo. Perfeito? Opa, olha o sensorzinho ficando para trás. Aí, olha lá, tá vendo as peças do Arduino? Isso aqui é chamado kit de Arduino. Mas eu só vou poder construir os kits quando eu já souber o que é cada coisa dessa, quando eu souber o que é cada componente eletrônico. Olha como é que fica o meu projeto. Você desenha, projeta e depois põe para funcionar. Para isso você vai aprender uma programação. A programação aqui é um pouquinho mais complexa, porque é um texto. A programação desse cara aqui é dentro do celular, é um site que você puxa os componentes que você quer construir, tá? A gente vai fazer. Ó, preciso de projeto, eu preciso de recurso, preciso de programação, preciso de circuito eletrônico e divertir, que é a execução, ok? Só que tudo isso aqui, eu usava, era aqui, não é? Agora eu vou usar aqui, meu óculos virtual. Eu ponho meu óculos virtual e esqueço o mundo. Eu vejo a imagem aqui e ponho o drone a voar. Então o drone tem uma câmera sem fio, ele voa e eu assisto aqui e piloto. Já assistiram corrida de drone na TV? Que show que é! É baseado nisso. Tá ok? Só que eu só vou conseguir fazer isso, eu só vou conseguir construir um robô, seja ele na metodologia que for, tá? E eu vou começar primeiro por esse aqui na próxima aula, se eu tiver a cultura maker dentro de mim. O que é cultura maker? É a criatividade, aquela inquietude da criança, é a colaboração, a gente fazer junto. Ninguém faz sozinho isso aqui, a gente discute junto, a gente constrói, a gente modela, a gente projeta para poder criar sustentabilidade. Professor, estranho doido essa palavra sua de sustentabilidade. Eu dei aula por mais de um ano no ensino médio, só tendo meu Arduino sem esses recursos, usando lâmpada, usando sensor de alarme, usando a sucata eletrônica. Isso é a sustentabilidade. Para que você precisa disso, professor? Porque eu preciso que você, aluno que está me ouvindo, seja alguém preparado para os próximos 20, 30, 40 anos. Ou vocês acham que o mundo é o mesmo? Quando eu ensino para os meninos sobre inteligência espacial, esse robozinho desviando no caminho, ele está fazendo o quê? O que um carro automático vai fazer daqui a uns dias em nossas ruas. Quando eu explico aonde estão os sensores, o que é um sensor lá, o que é um sensor aqui, por que ele não bate? Porque eu pus no programa do sensor, que é para medir a distância, e fiz um cálculo para isso em matemática, e coloquei dentro do programa, é isso. Quando eu ponho ele dentro do labirinto, ensino ele a sair do labirinto, ele sempre vai fazer aquele caminho. É exatamente o que a gente vai tentar fazer nas próximas aulas com vocês. Mas aonde que a gente começa? Na cultura maker. Eu tenho que falar que sou maker para mim poder fazer alguma coisa. Então, quem está me ouvindo que é de escola, isso aqui é super legal. Só que não adianta eu investir muito dinheiro se eu não sei o que eu vou fazer. Perfeito? Para o ensino fundamental, isso aqui é uma complementação do conteúdo que você estuda na escola. O que é maker? É criar um brinquedo com as próprias mãos, é construir uma caixa, fazer uma receita, fazer um berço, construir uma pista, elaborar uma horta, montar um robô. Essa é a equipe que nós fizemos um curso de maker, que o Sebrae nos patrocinou. São os primeiros makers de Uberaba, você vai ver umas cabeças que vocês conhecem. Aqui eu estava meio sem a minha barbicha, porque eu estava fora da pandemia. Isso aqui é meu visual pandêmico. Tá? Professor Fábio, um amigão, tá? Fábio Domingos, Gil, tá? Então são esses 4 aqui, esses 3 vieram de fora, vieram de São Paulo, fizeram um curso na Google de maker e vieram trazer para nós, patrocinado pelo Sebrae. Uma turma aqui que vocês já devem conhecer. E a gente foi lá para discutir, para aprender, ok? Então, isso foi em 2016, né, o workshop da inovação. Tudo nesse workshop estava lá e a gente aprendeu. Só não tem aqui na minha mesa uma impressora 3D, que lá eu tinha. Só que, eu posso falar rapidinho para vocês? Cuidado. Vários equipamentos desses são eletrônicos. A pilha não tem problema nenhum. Mas se alguém cismar de botar um motor e começar a trabalhar com motor elétrico, cuidado. Eletricidade mata.
Eu faço isso nas minhas primeiras palestras, na minha primeira aula dos meninos, isso aqui, ó. E por incrível que pareça, sempre sai um aluno que ainda tenta fazer alguma coisa e eu falo, opa, não é assim. Porque a eletricidade, ela passa pelo nosso corpo e dá uma descarga no nosso coração. Nosso coração é elétrico, sabia? Ele é músculo, mas é a eletricidade interna que faz com que ele trabalhe. Só com eletricidade bem diferente do que a gente fala. Quando você faz um exame, você está vendo a vibração do coração. Quando uma pessoa parou o coração, o que eles fazem? Eles dão um choque no coração para o coração voltar a bater. Tá? Então, isso tudo você pode construir. Já pensou você construir uma máquina, nessa época de pandemia, já pensou você fazer uma máquina que ele mede a sua temperatura o tempo todo? Legal? Bom, gente, para mim terminar minha aula, a gente vai trabalhar, mas vai ter muito medo de energia para aprender a usar com responsabilidade. Eu vou passar só um filminho aqui para vocês. Na verdade, são 2. Projetos feitos com Arduino, já uma robótica mais avançada. Essa aqui a gente faz, que é o carrinho, né? Usando controle remoto, né? Sem problema. Ele pegou um controle padrão, mas o importante que ele fez, você vê que é o carrinho. Isso aqui é um show. Aqui ele vai executar toda a automação da casa pelo celular. Nós também fizemos como um projeto, fizemos toda a automação de uma casa pelo celular. E via web, né? Via um site, a gente consegue fazer a automação da casa. Tá ok? É muito interessante. Quando a gente fala de interação na física, é porque, por exemplo, a temperatura está quente, eu tenho um sensor que absorve a temperatura, o processador do programa, o programa a gente tem que estar isso lá, ele avalia que está quente, ele tem uma escala, e da escala ele liga um outro componente que é para poder ventilar e mudar a temperatura. Então é interação física. Essa aqui é uma luva. A luva mede a temperatura e o movimento dos dedos. E ali agora vai entrar um outro negócio bem mais charmoso. Já viram um piano de banana? Não? Gente, pode fazer. Eu já fiz isso aqui com os meninos, é uma delícia. Eu tirei o som porque não tinha como dar som. Mas isso aqui é um piano. Cada um desses tem uma nota musical, que ele mede quando você muda a interação, quando você mexe no campo elétrico da banana. E por fim, o cara que resolveu achar que a bicicleta dele era uma moto, ele devia estar querendo uma moto, e ele automatizou. Lá no computador dele ele vai, puxa um freio, acende no computador, puxa o outro, acelera, acende luz. Ele fez a bicicleta dele toda robotizada. Olha que chique. E ele ligou ele no computador. Então tudo que ele faz na bicicleta é o computador que está montando. Ele quer acelerar? Onde que ele acelera? No pedal. Ele vê o sensor. Aqui está o Arduino dele, um monte de fio, tá? E vai construindo. Gente, é apaixonante. Vocês acham que eu sou doido? Não é à toa, né? Eu vou passar só o outro filme e a gente termina a nossa explicação. O Edson, que é o robô para os meninos menores. Tá? Esse é o Edson. E vocês vão ver as coisas que os caras fazem, o que os meninos fazem, é uma interação. Só tem um problema, isso aqui é caro, tá? Montar um laboratório desse aqui não é muito barato, é todo importado. Esse pacote da Lego não é Lego, um paralelo, esse aqui é australiano, certo? Você tem a programação, que tem código de barra, vocês viram fazer isso nas aulas de matemática, tá? Você constrói a pista. O gostoso da aula é fazer a pista, é desenhar, tá? É fazer a reta, é achar a curva adequada. Olha como é que você faz o programa, você puxa os componentes e vai montando. Você faz o programa no celular e a partir do programa do celular ele vai escrevendo e por som ele transmite para o aparelhinho. É um show, tá? Só que requer tempo, requer uma coisa, tentativa e erro. Você vai errar muito até acertar, até achar os detalhes, né? Então, olha onde estão os sensores, onde ele está tirando os obstáculos. Ele tem uma série de programas. Gente, olha isso que nós fizemos em sala de aula. Essa foi a minha primeira aula de robótica, só para dar um tchan. Prometo que na aula que vem a gente vai estar construindo alguma coisa, tá bom? Foi um prazer. Divirtam-se com essa parafernália. Eu gostaria que cada um tivesse isso na sua casa. Mas, abraço.